Dando sequência nas leis de Newton, né? Então, nós temos são três as leis, a primeira, a segunda e a terceira, né? A primeira lei é a lei da inércia, vem a ser a lei da inércia ou o princípio da inércia. A inércia é o estado em que se encontra um corpo, né? Ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, ele só vai sair desse momento, né, que ele se encontra através de uma força. É necessário que uma força age sobre esse corpo para que ele saia desse estado de inércia, né? Então, o que acontece? Eles falam assim, Newton diz, se o corpo está em estado de inércia é porque não tem nenhuma força atuando sobre ele, e ele tende a permanecer nesse estado. Se ele estiver em repouso, ele quer continuar a ficar em repouso. Se ele está em movimento retilíneo e uniforme, presta atenção, gente, não é qualquer tipo de movimento, é um movimento retilíneo e uniforme. Se for um movimento acelerado, um momento em que faz curvas, já não é mais estado de inércia, porque tem uma força atuando, né? Ele tem que estar sempre no mesmo movimento e sempre em linha reta para ser estado de inércia ou em repouso. São esses dois estados, né? Ou é repouso ou é movimento retilíneo uniforme. Então, como eu disse para vocês, o corpo que está em estado de inércia, ele tende a permanecer. Então, por isso é que acontece, muitas vezes, vocês é capaz de perceberem, né? Se você está andando em um carro e a hora que o carro acelera, o seu corpo é jogado para trás. Por que ele pende para trás? Porque ele estava em um estado de inércia, de repouso, e ele tende a permanecer. Até que vem a força e coloca ele em movimento junto com o carro, né? Porque tudo que está dentro do carro pertence ao carro. E aí, quando o carro dá uma freada, o que acontece com o seu corpo? Ele vai para frente, porque ele estava em movimento com o carro, né? E ele tende a permanecer em movimento com o carro. Então, isso acontece por esse motivo da inércia. Ele estava em movimento retilíneo uniforme, aí ele pende para frente, até que vem uma força e tira ele desse estado. Então, é isso que é uma inércia, é o estado em que se permanece um corpo até que aparece uma força para que tire ele desse estado de inércia. Aí nós vamos para a segunda lei de Newton, que é a lei da proporcionalidade. Que é a lei da proporcionalidade, porque a aceleração ela é diretamente proporcional à força que ela recebe. Quanto maior a força que ela recebe, maior é a aceleração. E a aceleração ela inversa a massa do corpo, né? Porque se você for aumentando a massa do corpo, essa aceleração vai diminuindo. Então, eles são inverso, massa e aceleração são inversamente. Se você for diminuindo a massa do corpo, a aceleração vai aumentando, né? Desde que a força seja constante, sempre a mesma, é isso que nós estamos imaginando, né? Você aplicando sempre a mesma força, se você for aumentando a massa do corpo, a aceleração vai diminuindo. Então, isso é inverso, né? E a aceleração e força são proporcional, porque uma aumenta, a outra também aumenta. Então, são diretamente proporcionais força e aceleração. Agora, nós vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei diz assim: toda ação tem uma reação, mas vocês não podem confundir ação e reação com causa e consequência. Porque muitas vezes no dia a dia nós utilizamos a causa e a consequência como ação e reação. Eu vou dar um exemplo para vocês. O menino chutou a bola. Se eu falar, o menino chutou a bola, foi uma causa, a bola rolar foi consequência. Agora eu vou dar usando esse mesmo exemplo para eu mostrar onde está a causa e a ação e reação. Ação e reação eu vou falar. O menino fez uma ação de chutar a bola. Aonde está a reação? A reação está
no pé do menino que chutou a bola, porque quem faz a reação recebe a reação. Quem faz a ação recebe a reação de volta. A mesma força que o menino aplicou na bola como ação vai ser devolvida essa mesma força na mesma quantidade no pé do menino. Por quê? O pé fez a ação de chutar a bola, recebeu a reação de volta com a mesma intensidade de força. Então, ação e reação é isso. Quem faz ação recebe a reação, entendeu? A causa e consequência já é diferente, né? O menino fez uma causa de chutar a bola, a consequência foi da bola ter rolado. Então, são coisas diferentes. Causa e consequência é diferente de ação e reação. Então, nós não podemos confundir essas duas coisas distintas, né? Então, ação e reação, toda ação tem uma reação. Então, não importa o tamanho dos corpos, né? Pode ser um corpo enorme que aplicou uma força em outro corpo bem menor, mas a mesma força que ele aplicou lá vai ser devolvido nele. Agora, uma coisa também que a gente tem que reparar é que, às vezes, você imagine 2 carros, dá uma batida. Tem um carro maior, outro carro menor. Então, vai existir uma diferença de recuo por causa da massa, né? Então, aquele aplicou a massa, a mesma força que ele aplicou é devolvida nele, a mesma força que o corpo pequeno aplicou é devolvido nele também, mas por ele ter uma massa menor, às vezes ele tem um recuo maior também, né? Mas a mesma força aplicada é a mesma força recebida, a gente nunca pode esquecer disso. E ação e reação só acontecem em corpos distintos, em corpos diferentes. Não dá para um corpo fazer ação nele mesmo, né? E receber a reação nele mesmo. Então, precisa de 2 corpos. Você faz ação em um corpo e recebe reação de volta. Não dá para ser no mesmo corpo, não existe ação e reação. Existe ação e reação em corpos distintos. Mas só que quem faz a ação recebe a reação. E outra coisa também que é diferente é massa e peso, porque a massa é a matéria que constitui um corpo e peso é a massa vezes a gravidade. Por isso que o peso vai mudar. Se você está aqui, seu peso é 1, se você for para a Lua, o seu peso vai ser outro. Então, isso também tem que ficar bem claro, né? Porque a força peso, né, que é o peso, ele depende da gravidade. A massa não, a massa é somente a matéria que constitui o corpo, tá bom? Então, agora vocês vão resolver os exercícios baseado nessa teoria, resolver os exercícios que eu passei para vocês.